Se houver uma coisa errada, né? É justamente o que eu vou falar hoje. O que você deve ou não deve fazer se você vê uma autoridade fazendo algo de errado. Amém? Vão ser 3 pontos, 4 versículos para não se estender. Amém? A igreja pode permanecer sentada e abrir sua Bíblia. Quem não souber, peça uma ajuda do irmão mais experiente. Livro de Oséias, capítulo 4, já antecipando o capítulo. Oséias é lá no Velho Testamento, irmãos. Quem tem marcador na sua Bíblia, tem um marcadorzinho na lateral da Bíblia, é S. E é o capítulo 4. Eita. 4. Capítulo 4. Se quiser já alguém achado. Glória a Deus, amém. Relembrando para os irmãos que eu vou colocar esses pontos de referências aqui, dessa pregação de hoje, no grupo da igreja. Quem não estiver no grupo, peça ao pastor. Foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Por quê? Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Continuando, para dar o contexto. Como eles se multiplicaram, assim contra ti pecaram. Eu mudarei a sua bondade e vergonha, a sua honra e vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele, tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre eles os caminhos, e lhes darei a recompensa das suas obras. Comerão, isso aqui é tudo consequência, comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Pronto, só até aqui. Você vê uma liderança que está pecando, você sabe que aquilo é pecado. Primeira coisa que você tem que entender que vai acontecer com ele. Deus vai o rejeitar. Aí você pensa, como é que Deus vai o rejeitar? A pessoa está na igreja e tudo. Irmãos, ele passa a pecar mais. Por quê? Porque ele perde o temor ao Senhor. Por conta da vida que ele tem tido. O que aconteceu com o Faraó? Faraó, muita gente quer julgar aquele versículo que fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Só que, porém, irmãos, antes de Deus aparecer com Moisés, Faraó ele fez muita maldade. Faraó ele mandava matar os bebês. Aquilo de Deus endurecer o coração de Faraó não era outra coisa, só uma consequência das atitudes de Faraó. Então Deus ele não é injusto. Se a gente ler a palavra do começo ao fim, a gente vai entender que ele não é injusto. Pelo contrário, ele é bom e justo, ainda dá uma chance. Tem pessoas na palavra que ele dá a oportunidade de se arrepender. Ele dá um tempo para a pessoa se arrepender, mas não se arrepende. Então a questão é, quando a pessoa ela começa a errar com Deus e é uma autoridade dentro da igreja, que a gente está especificando isso, Deus se afasta dela. E ela começa a pecar cada vez mais. Mesmo estando dentro da igreja. Como o relato que aconteceu recente, com um que era pastor, que matou uma crente em Jesus. Ou seja, ele era um falso pastor? Talvez sim, eu não sei a história dele. Talvez não, talvez ele começou bem. Como o rei Saul. Vocês sabiam que o rei Saul ele começou humilde. Ele estava procurando as jumentas de seu pai. Ou seja, a criação de seu pai. Ele era humilde. E disse que ele era o mais alto e o mais bonito de todos os homens em Israel. Ou seja, começou humilde. Mas o que aconteceu? Depois ele começou a fazer a sua própria vontade. O que aconteceu? Se afastou. Deus se afastou. Aí o que acontece? Deus se afasta da pessoa, irmãos. Então é aquela coisa. Você vai entender que ela vai passar a pecar mais. Porque quando o Espírito do Senhor saiu de Saul, você vê que ele começa a fazer mais pecados, mais coisas erradas. Amém? Então a primeira coisa, quando uma liderança, que a gente está especificando isso, ela passa a... Ou qualquer crente, viu, irmão? Eu estou falando especificando a autoridade que o pastor ele chamou para esse lado, para esse entendimento. Mas é qualquer pessoa que aceitou Jesus. Ela começa a pecar mais porque ela não teme mais a Deus. Porque ela não tem aquele temor. Porque mesmo ela com o Espírito Santo, ela continua a pecar.
ela continua a fazer errado. Aí o Senhor dá tempo, a pessoa não se arrepende. Aí o que faz? Deus retira a sua mão. E na palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que amam a Deus e o temem. Se você não teme a Deus, você não vai ter aquela proteção. Por misericórdia do Senhor, Ele pode sim dar uma proteção, independente disso, para lhe dar mais chance, mais tempo. Amém? Segundo ponto, Ele retira você do cargo que você está. Você vê que Satanás, quando ele pecou, ele era o querubim ungido. Ele se aproximava do Senhor. Ele andava sobre as pedras afogueadas. E você for ver sobre essas pedras, é como se fosse a mais próxima presença de Deus. Pois, quando Isaías viu a presença de Deus, essas mesmas pedras, no meu entendimento, são as mesmas pedras, ele pegou com tenaz. O anjo não pegou nem com a mão. Ele pegou com tenaz e colocou na língua de Isaías. Aí ele tocou e foi purificado o seu pecado. Ou seja, Satanás ele era muito próximo de Deus, mas mesmo assim ele tinha o seu livre-arbítrio, ele podia pecar. É tanto que ele pecou. Eu tenho, isso é eu, né? Eu acredito que talvez outros anjos tenham pecado antes do diabo. Talvez o diabo não tenha sido o primeiro. Mas, porém, entretanto, o diabo ele não só pecou, ele arrastou 1/3 da parte dos anjos, ou seja, ele influenciou mais anjos. Ele influenciou mais anjos, ou seja, o pecado dele foi maior. Uma coisa é quando você está pecando, mas outra coisa é quando você está pecando e levando outros. Aconteceu nesse ministério uma pessoa que estava no ministério e levou muitos irmãos na hora que ela saiu. Ou seja, rebelião, isso Deus odeia. Você não concorda com o pastor, você não concorda comigo, se você puder conversar sobre o assunto, a gente conversa, ou conversa com o pastor. Mas cuidado para você não estar até tirando ovelhas daquele pastor. Porque, como falei sobre a autoridade, Deus deu a cargo daquela pessoa as ovelhas. Aí você pega e começa a jogar sementes de dúvidas. O que vai acontecer? O próprio Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Como eu te disse, Deus é amor, mas Deus também é justiça e foi consumidor. Glória a Deus. Na palavra é tanto sobre a justiça de Deus, que na palavra diz que Deus é vingador. Imagine alguém com vingança sobre outra pessoa. Imagine o próprio Deus. Quem vai escapar? Ninguém. Então, no caso, tira do cargo. Eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de 1 Samuel. Aleluia, Jesus. 1 Samuel, Velho Testamento também, capítulo 13. Aí isso aqui eu vou dar 2 exemplos, 2 versículos sobre quem perdeu o cargo. Depois vou para o último versículo para encerrar a pregação, que é a punição através da lei dos homens. 1 Samuel, capítulo 13. Quem tiver marcação do lado da Bíblia, é SM. SM. Aí vai ter o 1 Samuel e o 2 Samuel. É o 1 Samuel, capítulo 13. É a Bíblia. Pessoal, eu quero lá ver. Glória a Deus. Para me abrir. Se os irmãos não conseguirem abrir a tempo, não se preocupe, como eu disse, eu vou passar as referências no grupo da igreja. Dê uma conferida em casa, porque é bênção, viu? Porque, como acabei de ler aqui, o povo é destruído, o povo de Deus é destruído, porque ele falta conhecimento. Só que ele diz um detalhe em seguida, não é por falta de conhecimento tão somente, é porque tem o conhecimento e você o rejeita. É você que rejeita. Você tem uma Bíblia em casa, Deus diz, vai ler um pouquinho minha palavra? Aí você, não, eu estou cansado. Deus não está dizendo que você não é cansado, mas tire um pouquinho do tempo para ler a Bíblia. Se não der todo dia, marque um dia na semana para você ler, porque é alimento para o seu espírito. E através do espírito que você tem, junto com o Espírito Santo, você resiste ao pecado, você passa a fazer a vontade de Deus. Aleluia, E na palavra Deus. diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Talvez vai dizer, o que é santidade, né? Ah, você quer ser santo? A pessoa não entende o que é. Irmão, santo ou santidade é você estar separado. Você está se separando para Deus. O mundo que a gente vive, você não pode sair desse mundo. Porque Jesus até falou, não os tire desse mundo, ou seja, não mate eles não, porque senão ele teria que morrer. Os discípulos, os apóstolos teriam que morrer. Não os tire desse mundo, mas os livra do mal. Ou seja, você está no mundo, mas você se separa. Ou seja, Deus vê as tuas atitudes.
mesmo em público ou em oculto. Aleluia. Então Deus está vendo. Mas eu tenho um pecado que eu não consigo deixar. Certo, irmão? Mas se você se esforçar, Deus ele vai te ajudar. Uma hora ele vai te dar uma estratégia. E você vai conseguir, ó, pô, eu vou por aqui. Aleluia. É esforço, irmão. Glória a Deus. Na palavra fala, quando falou de João Batista, diz que desde os tempos, desde o início dos tempos, o rei dos céus é tomado por esforço. É esforço, irmão. A gente tem que esforçar para as coisas de Deus. Não estou com vontade de ouvir louvor. Bota um louvor sem vontade. Por quê? Porque aquilo ali vai quebrar a sua carne. Aleluia. Vai espantar o diabo, vai lhe dar estratégia. Glória Capítulo 13 de 1 Samuel, eu vou ler. Amém? a Deus. Amém. Capítulo 13, versículo do 13 ao 14, para quem estiver acompanhando. Se não tiver, pode ouvir, que a palavra do Senhor vai te falar, eu creio. Olha o que aconteceu. 13, 14. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardastes o mandamento do seu teu Deus. O que aconteceu com Saul quando ele desobedeceu ao Senhor? Saul era rei de Israel. Te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Não, já tem buscado o Senhor para si. Perdão, irmãos. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Portanto, não guardaste o que o Senhor te ordenou. Pronto, esse aqui é Saul. Saul, ele estava fazendo a vontade de Deus, mas em um dado momento, ele desobedeceu ao Senhor. Nessa situação aqui, foi a situação que, naquele tempo da lei, não se podia sacrificar os animais em oferenda ao Senhor, que era uma ordem de Deus no Velho Testamento. Não poderia, se não fosse um sacerdote ou um profeta. Samuel era um sacerdote, ele substituiu o sacerdote Eli. Eu até vou ler aqui rapidinho. O que Saul fez? Saul era rei, ele não era sacerdote, não era profeta, ele não podia. O que ele fez? Sacrificou antes de chegar Samuel. Aí Samuel disse: você fez uma coisa louca. Se você tivesse me aguardado, o teu reino seria confirmado para sempre. Ou seja, Jesus teria vindo na tribo do rei Saul. A tribo do rei Saul é a tribo de Benjamim, que era o último filho que Jacó teve com Raquel, o mais novo. Mas, o que acontece? Da tribo de Benjamim, que era o rei Saul, desobedeceu ao Senhor. Deus tirou Saul do seu cargo e já disse que ia colocar outro. Ou seja, a consequência de quem está no cargo ou está diante de Deus e faz o contrário, Deus tira. Se a pessoa não tira ele da igreja, vamos trazer para o nosso contexto, ou a pessoa fim da vida. Então acontece algo sobre ela, porque é o próprio Deus, pois na palavra diz: de Deus não se zomba. O que eu plantar, ele colherá. O que eu entendo com isso é: não zombe, não deixe fazer as coisas de Deus, porque é o próprio Deus que cuida na sua colheita. É isso que eu entendo. Aleluia. O segundo que perdeu seu cargo foi o sacerdote Eli. Vamos lá no mesmo 1 Samuel, você só volta os capítulos, está em 13, vai para o 2. Depois desse eu vou ler só mais um versículo e encerra a pregação, gente. Aleluia. Capítulo 12 é? 2. Capítulo 2 de 1 Samuel, você estava no 13, faz só voltar umas folhas. Glória a Deus. Está em reis mesmo. Eu fui tão forte. Aqui, ó. Olha. Capítulo 2, versículo 27 até o 36. Vou ler aqui rapidamente. Glória a Deus. Não vou ler todo, vou deixar para a referência da igreja, mas eu vou ler aqui só uma parte. Versículo 27. E veio o homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o altar, para acender o incenso, para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Continua lendo. Porque das coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para que vos engordais do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel.
porquanto diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu, a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Ó, muito parecido com Saul. Esse aqui já é o que? O sacerdote. Não é Saul, Saul era rei, cuidava das coisas financeiras, cuidava da cidade, dos líderes. Aqui eram as coisas de Deus. Ele fala a mesma coisa. Continuando. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque ao que me honra, honrarei. Porém os que me desprezam serão envelhecidos. Aleluia. Só até aqui e explicar rapidamente. Esse aqui, irmãos, era o sacerdote Eli. Se você pegar um desenho, mesmo no YouTube, você vai até assistir com mais conforto. Mas o que acontece? Eli era o sumo sacerdote. E os seus filhos estavam pegando mais, porque as ofertas eram ofertas financeiras, mas tinha as ofertas de manjares, que eram ofertas de alimentos e de carne, de animais. O que acontecia? Os filhos deles tinham uma parte que era do sacerdote. Só que os filhos deles tomavam mais do que aquilo. E tipo, a oferta, um exemplo, né? A oferta era R$10, eles queriam R$100. Um exemplo, né? Ou seja, eles tomavam, eram usurpadores. E Deus não se agradou disso. E com certeza Deus deu tempo para ele se arrepender. Mas o que é o arrependimento, irmãos? É você chorar? É você dizer que não vai mais fazer? Irmãos, isso faz parte. A gente realmente chora, a gente confessa que não vai mais fazer. Mas o verdadeiro arrependimento, ele tem que estar ligado com o convertimento. Ou seja, você se arrepende, chora, mas muda. Não peca mais, não faz mais. Porque Jesus mesmo curou. Jesus veio aqui na terra a sua primeira vez, curou e disse àquele que ele curou da visão, disse assim: olha, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. O que é pior do que a cegueira que ele tinha? Ou voltar à cegueira, ou morrer e ir para o inferno. Porque o inferno é um lugar onde as almas estão acordadas. Tem pessoas que acreditam que a pessoa tão somente dorme e só vai acordar no tempo do Senhor. Mas Jesus, quando falou de Lázaro e o rico, diz que quando eles morreram, eles estavam acordados. E não estavam mais aqui na terra. Eu vi fulano que morreu andando por aqui. Quando eu era pequeno, eu ouvia falar disso. Não, irmãos, não é a pessoa. O que está aqui na terra, que não são os seres humanos, é o Espírito Santo, anjos de Deus, demônios, que são os mesmos anjos, só que rebeldes. Ou seja, na palavra diz que os anjos de Deus, no caso fala sobre o diabo, pode se transformar em anjo de luz. No caso, os demônios, eles podem se transformar em anjo de luz. Ou seja, ele pode se transformar numa pessoa que já morreu. Eu particularmente acredito, que a pessoa pode até estar um instante no mesmo dia. Passou do dia, eu não acredito que é mais aquela pessoa. Porque o demônio, eles não são como nós, que estão comendo, bebendo. Não, ele está observando nós, a gente só não vê. Por isso, quando a gente sente uma presença, a gente tem que repreender mesmo. Oi, irmão. Oi? Pode, sim, posso perguntar. É assim, é porque uma vez eu estava lá no Pau Branco, lá, né? Aí uma pessoa chegou chorando, né? Tava lá no negócio lá dos povos indígenas. Aí uma pessoa chegou chorando. Aí disse que tinha visto lá na hora na hora lá da Eu sei, na hora da festa, né? Aí disse que tinha visto essa pessoa que já tinha morrido, tinha aparecido lá na hora. Aí por isso que tu falou aí, eu fiquei, isso realmente aparece. Pronto, irmão, eu vou dizer o que eu creio, certo? A base da gente do crente, é a Bíblia. Se a Bíblia condena ou a Bíblia diz não, é não, certo? Então, no caso, a Bíblia fala que o diabo ele pode se transformar em anjo de luz. Se ele pode se transformar em anjo de luz, se ele é um anjo caído, que não tem mais a presença de Deus. Muitos relatos dizem que o diabo é feio, mas ele pode se transformar em bonito, porque tem pessoas que é da macumba, diz que ele está muito apresentado, um homem alto, muito bonito, só que outros, um que rejeita. Pronto, se vocês puderem, irmão, já que a gente está falando sobre o assunto, vejam o testemunho da Fabiana Anastácia, que ela até morreu do Covid, era uma cantora evangélica. Ela disse que em certo momento o diabo apareceu para ela. E ela disse que era um homem muito bem vestido, com uma caneta de ouro. E disse: eu quero que você cante para mim. Você tem um dom muito bonito que Deus lhe deu. O homem lá de cima, ele se refere a Deus de outra forma. Que o homem lá de cima lhe deu. Só você assinar aqui, cante para mim. E ela não quis. No momento ela estava passando por uma adversidade financeira. No momento ela não quis. O que aconteceu? Ela disse que ele virou um bicho.
que é justamente a forma dele. Ciro, ou seja, a verdadeira forma dele, ele pode se transformar. Então, pela palavra, ele pode se transformar no ente querido nosso. Falar a mesma coisa. Materializar, né, Fábio? Sim, se materializar, se você tiver visão, é o dom de visão aberta. Por que que tem religiões aí que é espírita, que o foco deles é pessoas que morreram? Mas não são. Se for pela Bíblia, são demônios. Eles não estão se relacionando com as pessoas que morreram. E outro detalhe, já que a irmã tocou no assunto. Na Bíblia tem a situação justamente do rei Saul. Deus abandonou, já deu o reinado para Davi, mas Davi ainda não pôde reinar porque Saul era vivo. O que aconteceu? Ele só se consultava com Samuel. Só que um dia ele foi para uma bruxa e disse: eu quero me consultar com Samuel. Aí o que acontece? Presta atenção. A mulher diz assim: eu vejo um homem com vestes talares, um homem de idade vestes talares. Foi ele que falou: Saul, é Samuel. Mas não era Samuel. Porque Deus proíbe desde aquele tempo de falar com os mortos. Porque não tem como falar com os mortos. Porque os mortos ou estão no céu, no paraíso, ou no inferno. Eles não têm como se comunicar. Por quê? Porque quando Jesus fala do exemplo do rico e do Lázaro, ele disse assim, o rico que estava lá no inferno, ele disse: para Abraão, manda alguém daqui falar para eles lá, para eles não virem para cá, onde eu estou nesse lugar de tormento. Aí o que ele disse? Nem eu, Abraão, viu? O pai da fé, ele disse: nem eu, nem ninguém pode ir. Eles têm os profetas, ele está falando os profetas, a palavra e os profetas, a lei e os profetas. E eles não escutam, nem se ressuscitar um dos mortos, que aconteceu com Jesus. Nem se ressuscitar um dos mortos, eles vão acreditar. Está querendo dizer o quê? As coisas que a gente pode acreditar, está tudo aqui. Mas os demônios, eles podem nos enganar com entes queridos. Porque a pessoa que estava chorando, né? Na hora eu fiquei até assim. Mas a pessoa vê Eu medo. fiquei A minha mãe via. e fiquei. Aí eu fui tentar orar nela, Não, mas a né? pessoa via. No momento eu fui tentar orar nela. Aí Deus me barrou. Não vou mentir, Deus me barrou. Porque são demônios. Aí a mulher tava chorando. Também naquele momento eu não estava preparado, porque a pessoa quer ser liberta. Por outra pessoa lá. A pessoa quer ser, Tá para vivendo ser lá. liberta, às vezes a gente tem que estar preparado, porque Aí senão eu é não, eu fiquei com consequência medo, pra gente. vou sair daqui, Deus me livre, tá repreendido. Mas a gente também não pode ter medo, Ainda bem que ela porque usou da o Senhor nos deu poder para pisar. Mas às vezes a gente, né? Mas é uma força espiritual. É porque lá, irmã, Resumindo tem muitas essas qualquer dúvida invocações. que você tiver, hoje em dia a gente tem Lá eles internet. trabalham com isso. Hoje em dia a gente tem internet, a gente bota lá no Google. Eu tenho É o dúvida horário. sobre isso, aí você diz assim, segundo a Bíblia, o que que diz? Aí ele dá uma resposta. Para quem não tem, existe um aplicativo Chat GPT. Você faz uma pergunta e ele dá uma resposta muito mais ampla com versículos. Então você tem que falar: eu quero com versículos explicando esse assunto. Aí ele dá um texto inteiro. Que é bênção de Deus, só que o diabo vai usar essa inteligência artificial para mal. Né? Tudo que é criado foi o Senhor que criou. Então, resumindo, o sacerdote ali. Obrigado. Amém, mano. Qualquer dúvida pode perguntar no grupo ou para Isadel, que eu dou o que eu creio, né? Até hoje eu tenho um livro na Bíblia, né? Então o que aconteceu? O sacerdote ali perdeu o seu cargo porque ele foi infiel a Deus. Aí quem foi que veio? Samuel. Samuel substituiu ali e ele morreu. Ele ainda ouviu falar seus 2 filhos serem mortos. Ou seja, viu a morte dos filhos, em seguida ele morreu, perdeu o seu cargo. E por último, irmãos, é a punição aqui na terra, como aconteceu com esse falso pastor. Ele foi preso, foi envergonhado, envergonhou o nome de Jesus, né? Porque falava que era pastor. Aí tudo que vem com o nome de Jesus persegue os fiéis, né? Aqueles que se esforçam para ser fiéis. O último versículo para encerrar é Romanos capítulo 13. Novo Testamento. Quem tem a marcação lateral é RM. Claudiano, eu esqueci de te perguntar. Missionário Claudiano. Quem foi que ganhou a Bíblia? Ninguém. Ah, não teve? Ah, eu nunca mais ouvi falar e não teve. Parado. Qual é o nome? Romanos, né? Romanos também. RM, se tiver a marcação. Romanos capítulo 13. 13, amém. Novo Testamento, irmão. Eu não tenho nem onde vai marcar. E relembrando mais uma vez, irmãos, relembrando aos irmãos, quem tem Telegram, fale com o pastor ou comigo pelo grupo, que tem filmes evangélicos que você pode assistir no seu celular.
É bênção, tem o filme de José, tem o filme de Jesus, tem um filme de aquele de Jesus antigo, que é o primeiro que a gente assistiu, até a gente tem quadro, né, pessoal católico, tem um quadro dele, tem o apóstolo Paulo, então é coisas que você pode assistir e edificar mais a sua vida. Então o José do Egito, tem um de Moisés recente, então pelo Telegram a gente consegue, você baixa o aplicativo, você acessa o próprio celular, se quiser você pode baixar, passar por um pendrive e assistir na TV, ou evangelizar a pessoa passando o filme também para ela, que ela vai assistir um filme inteiro, bem explicado, né? Capítulo 13 de Romanos, para finalizar a pregação, amém, irmãos? Amém. Capítulo 13, versículo do 1 ao 5, está escrito: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, ou seja, toda alma, é crente, não crente, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, irmãos, você vê uma pessoa, Deus se afastou dela, você vê ela cometendo mais pecados, né? Porque o pecado acaba aparecendo, né? Querendo ou não, porque nada oculto que venha a ser revelado. E provavelmente ela se afaste, perda o cargo. Se ela permanecer, Deus pode trazer autoridade sobre a vida dela, como aconteceu com esse. Ou seja, Aleluia, se Deus. tem uma coisa, quando eu falo sobre autoridade aqui, a gente fala sobre ideias da palavra de Deus, sobre coisas de cotidiano, mas quando a pessoa comete um crime, você tem o direito de denunciar essa pessoa. Claro que você vai ter certeza que ela realmente está cometendo um crime, porque acontece injustiça de pessoas sem provas, denunciam uma pessoa, como José ele foi denunciado como estuprador. José do Egito, ele foi denunciado como estuprador, mas ele não fez isso. A gente tem que também ficar muito atento a isso. Então, tenha certeza que aquele que está com o Senhor está em cargo de importância, ou mesmo assim é um crente em Jesus, está fazendo o que é errado, tenha certeza de algo: ele não ficará impune. Não há nenhum, Deus não tem o culpado por inocente, vai colher. E tem um versículo em Provérbios que fala: mesmo que junte as mãos, não vai deixar de colher. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Encerra aqui a palavra em nome de Jesus. Pode Orar e dar orar. Amém. Então, irmão,